Alô, meu amigo do Pará dos Esportes aqui no YouTube, como vai? Tudo bem? Quero lembrar para você sempre que o Pará dos Esportes é um programa de mais de meio século de duração e que está na Rádio Piratininga 750 AM, todo dia, segunda a sexta, das 18 às 19 horas, com toda a equipe esportiva do Parada, da Piratininga. O Pará dos Esportes foi criado no dia 1º de abril de 1965, estreou na Rádio Clube naquela oportunidade, programa que foi criado pelo saudoso mestre Alberto Simões. Gente, comentário de hoje, não quero falar nada do futebol atual, de jogo sem torcida que eu detesto, já falei aqui, do Campeonato Carioca que parece mesmo que pegou no breu, voltou, tem as rodadas decisivas agora da Taça Rio neste meio de semana. Bom, o futebol internacional rolando, já saindo datas aí para Campeonato Brasileiro, se tudo der certo. Vamos ter Fórmula 1 no próximo domingo, dia 5 de julho, começa a temporada deste ano. Eu queria mostrar para vocês um livro que eu comprei, esse livro aqui, História do Campeonato Paulista da segunda divisão, que hoje é a 2. Esse livro aqui, ele vai dos anos de 1947 até 1977, é o primeiro volume. O segundo volume, que eu também tenho aqui, ele é de 1978 até 1990. O terceiro volume está sendo escrito pelos autores o Júlio Bove Diogo e o Rodolfo Pedro Stella. São duas pessoas sensacionais e que adoram o futebol do interior. Aliás, você encontra aí, e eu participei de um grupo aí em que tem centenas de historiadores, aquilo que o Alberto Simões, infelizmente, né? O Alberto desceu do trem antes do combinado, o Alberto fazia aqui para nós tudo sobre o São José, sobre o basquete, as coisas do esporte josense. O professor Alberto era o nosso historiador. Tem muita gente que faz isso aí pelo Brasil afora. Então eu conheci muita gente. E esses dois aqui, o Júlio e o Rodolfo, eles são daqueles que adoram o futebol do interior. Então lançaram, e o livro eles não lançam para vender nas livrarias, não. É tudo feito a conta-gotas. É o pessoal que pede, eles têm que fazer no mínimo 20. Então, o pessoal faz o contrato com eles, tem interesse no livro? Tem, e aí, quando tem um grupo bom, eles mandam fazer o livro. Foi assim que foi feito, eu acabei entrando nesse grupo e comprei. Aí, olhando os jogos todos, que é uma coisa maravilhosa, a gente fica pesquisando, quem gosta da história do futebol, e eu gosto muito de ver fichas técnicas, de ver jogos antigos, saber muita coisa de vários times, de árbitros, de público, de estádios, um negócio legal para chuva. E aí, no almanaque do Alberto Simões, que eu até sempre citava no Pará dos Esportes, tem todos os jogos do São José, né? Até 2010, né? Quando o Alberto lançou o almanaque, lançou no começo de 2011. Então ali tem tudo do São José, mas não tem do campeonato inteiro. Então tinha algumas coisas que eu tinha dúvida. Por exemplo, vou lembrar o ano aqui de 1977. O São José foi protagonista, gente, quando voltou a lei do acesso. O campeonato ficou sem ter a lei do acesso nas edições de 1972, quando São José foi campeão, ganhando do Garça na final, mas não valia acesso, 73, 74, 75. Em 1976, a federação restabeleceu o acesso. O campeão tinha direito de subir. Era a divisão intermediária, a segunda divisão, qualquer nome que se dava, o que hoje é Série A2. E subia para a principal divisão do futebol paulista, o que hoje é a Série A1. Em 76, subiu o 15 de Jaú. São José, nesse ano 76, que ele foi o último ano do Formigão, que ele chegou a ser treinado, inclusive, pelo Edivar Simões, como técnico, São José foi razoável. Teve um jogo contra o Velo Clube, que ele perdeu de 2-0 no Martins Pereira, na primeira fase do campeonato. Aquele jogo bagunçou toda a vida do São José, que depois não se arrumou mais. Em 77, 78, 79, todo mundo se lembra, o São José foi, todo mundo que acompanhou na época, né, foi protagonista. Nesses 3 anos ele bateu na trave. Todo mundo lembra de 79, a derrota para o Taubaté no Palestra Itália. Custou o título e o acesso. Em 80 ele subiu. Mas eu estava vendo em 77, que é aquele jogo, é o ano daquele jogo da derrota para a Francana, no dia 20 de novembro de 1977. Um domingo antes, São José tinha empatado com a Inter em Limeira 2-2, no dia 13. Um bom resultado, apesar de que ele foi ruim, porque São José ganhava de 2-0, permitiu o empate. 2 dias depois, o feriado nacional, 15 de novembro, aquele tempo jogava domingo, terça, eu me lembro bem porque eu fui ver o jogo, estava uma chuva danada, e o São José ganhou do Barretos, que era o time do Wilson Tadei, camisa 10.
O São José ganhou por 2-0, 2 gols do Beto, centroavante. E no domingo recebeu a Francana. Era ganhada a Francana e o título estaria, mas muito, muito bem encaminhado. Martins Pereira tinha 20 mil torcedores, um público extraordinário. Gente em cima do telhado. E o São José foi mal, deu a nota, perdeu por 2-0 e esse resultado causou para o São José a perda do título. Aí depois ainda teve uma rodada, o São José empatou com o Araçatuba fora de casa e na última rodada ganhou, se não me engano, do São Carlense ou do Saad, dentro de casa, do Velo Clube, dentro de casa. Esse campeonato, eu conversava algum tempo atrás com o Zé Carlinhos, meia esquerda, camisa 10, eterno camisa 10 de São José, pai do Cris, que fez muito sucesso também no futebol. O Zé Carlinhos falou, perdemos aquele campeonato pelo número de vitórias, e é verdade. Porque o São José, o Araçatuba e a Francana terminaram a fase final. O campeonato tinha no começo grupo A, B, às vezes tinha nome de pessoas, grupo vermelho, grupo branco. Aí na segunda fase tinha o grupo dos vencedores e os perdedores. Iam para outra chave e voltavam como se fosse uma repescagem. O campeonato era longo. Começava em março e até novembro, dezembro. Era um espetáculo, era uma beleza. Os times do interior não tinham do que reclamar. Muito bem. E nesse ano de 1977, na última rodada, a Francana, como ela tinha uma vitória a mais, ela jogou em casa no José Lancha Filho contra o Araçatuba. Era só ganhar que ela subia. Ela ganhou e subiu. O São José, na última rodada, em casa, ganhou do Velo Clube. Aí você fica pensando assim, claro, um jogo, outro. Naquele jogo contra a Francana, se o São José tivesse vencido, tinha subido. Porque depois eram mais 2 jogos mais tranquilos. E se ele tivesse só empatado aquele jogo, com os demais resultados, ele teria subido, porque ele ficaria com 1 ponto a mais. Ele, Francana e Araçatuba terminaram em primeiro lugar, se não me engano, com 25 pontos. Quer dizer, a vitória valia 2 pontos. Só que a Francana tinha uma vitória a mais, e essa vitória deu à Francana o acesso. Foi um ano, realmente, em que o torcedor da Águia sentiu já o gostinho do acesso. Na minha próxima participação aqui, eu vou falar do ano seguinte, de 1978. Aí o São José foi até a última rodada e também caiu. Não conseguiu o acesso quando perdeu para o Velo lá em Rio Claro. Tem alguns jogos nesse caminho que foram decisivos. Esse desse ano de 77 foi a maldita derrota para a Francana, que depois viria a ser a campeã com todos os méritos, e o acesso foi dela em 1977. Um pouco de história aqui no nosso canal do Pará dos Esportes, dentro do YouTube. Abraço, gente!